Olá, tudo bem com você? Vamos então iniciar os nossos estudos, né? Vamos pedir a Nossa Senhora sua proteção, a bênção de Deus, né? Para que tudo transcorra da melhor forma possível. Hoje nós vamos ter a nossa aula de história, tá? Vamos iniciar aí na página 29, encerrando o conteúdo da aula anterior, onde nós falamos um pouquinho sobre a questão dos deuses, né? E as religiões politeístas. Vamos continuar falando sobre algumas religiões, né? Como já disse no início do capítulo, são as religiões antigas e as atuais, tá? Então, nós vamos continuar aí falando sobre as religiões para nós conhecermos um pouquinho mais de várias religiões que existem, tá certo? Então, na página 29, nós vamos iniciar ali com um texto, né? Que está ali para vocês. Deixa eu só colocar aqui. É o texto Vestígios do Templo Romano encontrados em Lisboa, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem a leitura deste texto para que vocês possam responder as questões, certo? Então, aqui nós temos a questão número 2, né? Agora responda o que se pede. Em sua opinião, por que os arqueólogos deduziram que essa construção era um templo romano, né? Então, a construção romana, a arquitetura romana, ela tinha características, né, que faziam com que as pessoas identificassem essas construções, tá? Então, eles deduziram que era um templo romano, né, por esse motivo, né, por essa arquitetura, por essa forma que os romanos tinham de fazer as suas construções, tá? Letra B. Levante uma hipótese que explique o motivo pelo qual esse templo romano foi construído em Lisboa, Portugal. Então, possivelmente, né, levantar uma hipótese é porque nesse período os romanos tiveram um domínio nessa região, tá? Então, por isso a existência desse templo ali. Letra C. Que são locais de potencial e valor arqueológico, tá? Locais de potencial e valor arqueológico é onde são encontrados fósseis, objetos, restos de construção, tá? Que demonstram a existência de um povo antigo naquele lugar, tá? Então, potencial arqueológico é quando eu consigo contar a história através daquilo que foi encontrado ali, dos objetos, dos fósseis. Então, é um lugar que tem um valor, né? Porque nos ajuda a recontar aí o nosso passado. Converse com o professor e os colegas sobre a importância do trabalho dos arqueólogos para a busca de evidências do passado. Em seguida, escreva no caderno as conclusões que chegaram. Então, assim, os arqueólogos, né? Eles são de suma importância para descobrir, né, desvendar aí o que nós vimos desses locais de valor arqueológico. Então, eles vão lá, vão encontrar esses vestígios, né, vão encontrar esses objetos, e eles têm o estudo necessário para poder identificar, né, qual era o povo que utilizava daquele objeto, né, fazer todo esse levantamento, esse estudo, para contar um pouco mais do nosso passado. Então, é muito importante essa profissão para que nós possamos conhecer o que aconteceu nos anos, né, passados. As religiões de matriz africana. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as religiões de origem africana. Nós sabemos, né, já estudamos em história, que o Brasil, né, houve um período ali da sua colonização, que os africanos foram trazidos para o Brasil, né, no período da escravidão. Então, essas religiões existem no Brasil desde esse período, tá? Então, o mais importante é que nós saibamos que nós vamos conhecer uma outra religião, né, que talvez não seja a nossa, mas que nós precisamos respeitar, tá? Então, é o respeito acima de tudo. Eu vou conhecer e talvez eu não vou concordar com algumas coisas daquela religião, mas eu tenho respeito pelas pessoas que acreditam e veem a religião dessa forma, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos um texto, né, falando um pouquinho sobre isso.
Os antigos africanos acreditavam que a criação do universo e da vida humana estava diretamente associada aos elementos da natureza, a água, a terra, o fogo e o ar. Uma das histórias mitológicas da cultura africana, por exemplo, menciona que os seres humanos vieram do barro. Os povos africanos sempre se relacionaram com a natureza, o que influenciou a formação de diversas religiões em muitos lugares, entre eles o Brasil. Os africanos que vieram para cá trouxeram também suas culturas, seus hábitos e suas crenças. Todos esses aspectos contribuíram para a formação de uma religião seguida por muitos adeptos em muitos países, o candomblé. No candomblé, os deuses são chamados de orixás, que são divindades que representam diferentes papéis, símbolos e elementos da natureza, certo? Então, aqui, eu gostaria que vocês grifassem, tá? Essa questão aqui da crença, né, dos antigos africanos, né, na questão da natureza, água, terra, fogo, ar, e também o nome dessa religião que existe, né, no Brasil também, por essa questão do período da escravidão, que eles vieram, e ela permanece até hoje, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, para vocês observarem, tá? São 8 orixás que estão representados em esculturas sobre a água, aqui nessa imagem que vocês estão visualizando. Aí, aqui já vem a atividade para vocês realizarem, tá? O registro de viagem. A primeira, né, vocês vão... estão listados 8 orixás representados no dique do Tororó, que é essa imagem que vocês viram acima aí, né, na página anterior. Você vai pesquisar a quais papéis, símbolos e elementos da natureza cada um deles está associado e completar a tabela, tá? Depois vocês vão fazer uma pesquisa das religiões de matriz africana no Brasil e responder as seguintes questões. Por que o candomblé é uma religião de matriz africana? Como o candomblé se desenvolveu no Brasil? Por que as religiões de matriz africana têm sido de intolerância religiosa no Brasil? Que foi o ponto que eu coloquei para vocês logo no início, né, do nosso estudo aqui sobre outras religiões, que é o respeito, né? Então, aqui na letra C ainda traz que essa religião ainda tem sido alvo de intolerância religiosa, né? Então, você vai pesquisar por que que isso acontece, tá certo? Continuando aqui, a aula explicativa, né, expositiva, para vocês realizarem as atividades, ela se encerra aqui. Então, agora, nós vamos para a correção. Então, é o nosso combinado. Se você, né, tá lendo agora, fazendo as atividades, então dá um pause ou desliga o vídeo e depois você retoma esse vídeo, ele fica disponível na sala para que você possa fazer essa correção, tá certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a correção, tá? De história. Caso você não tenha ainda realizado as atividades, pare por aqui. Vai lá, realiza suas atividades com bastante capricho e depois você vem aqui para realizar a sua correção, tá certo? Então, vamos lá. Retomamos ali a página 29, né? Onde nós temos a primeira pergunta, né? A questão 2 ali. Que é a primeira, né? A gente inicia com a 2, porque a primeira era a indicação da leitura do texto, certo? Então, a questão 2, letra A. Em sua opinião, por que os arqueólogos deduziram que essa era a construção de um templo romano? Então, eles deduziram pelo estilo arquitetônico, né? Pela forma da construção. Então, porque o estilo arquitetônico é de construção romana, tá?
Número 2, letra B. Levante uma hipótese que explique o motivo pelo qual esse templo romano foi construído em Lisboa, tá? Então, vamos lá. Em virtude, né? Vamos colocar assim. Da dominação romana neste período. Letra C. O que são locais de potencial e valor arqueológico, tá? São aqueles sítios arqueológicos onde encontramos vestígios, tá? Esses vestígios podem ser objetos, tá? Podem ser construções, podem ser fósseis, tá? Então, vários tipos de vestígios aí que podem ser encontrados. Continuando, nós temos ali na página 31 a outra atividade, né? Que era para vocês completarem o quadro. Então, vamos lá completar este quadro. Nós tínhamos ali 8 orixás, né? Da religião que é o candomblé. E aí, nós vamos agora completar aqui com as informações necessárias. Então, o primeiro é Yansan, né? O símbolo é o Ieki. Deixa eu colocar aqui. Então, Ieki. O segundo, Iemanjá, rainha mãe. Terceiro, Nanã é a avó maestra. E lá na frente, água e terra, tá? Os elementos da natureza, água e terra. O nome do próximo, Ogum, que é o agricultor guerreiro. O elemento da natureza é a terra. Depois nós temos Oxalá, que é o pai criador. Seu símbolo é o cajado. Aí nós temos Oxóssi, né? Seu símbolo é o arco e flecha. Na sequência, aqui ainda na frente, os elementos da natureza de Oxóssi, a terra, tá? Oxum, seu papel é de rainha. E seu símbolo é a água, tá? Só para finalizar aqui. Então, aí vocês completaram com os orixás, né? Os papéis que eles desempenham dentro dessa religião. Qual é o símbolo que o representa e os elementos da natureza. Porque como nós vimos na aula anterior, eles acreditam muito em elementos da natureza, né? Terra, ar, sol, certo? Fogo, água. Então, continuando. A pesquisa, né, sobre as religiões que era para vocês completarem aqui. Então, vamos lá. Letra A. Por que o candomblé
é uma religião de raiz africana. Só terminar de apagar aqui. Letra A. Porque o candomblé é uma religião de raiz africana, tá? Então, ela caracteriza os conhecimentos, né, e as crenças dos africanos. E ela tem elementos do cristianismo e de religiões indígenas, tá? Elementos da cultura africana indígena e do cristianismo, né? Elementos do cristianismo. Ah, não vou repetir, não. Só colocar aqui do cristianismo e indígena. Tá? Vamos lá. Como o candomblé se desenvolveu no Brasil, né? Então, foi quando os africanos vieram para o Brasil para trabalhar no período da escravidão, né? Quando os africanos vieram trabalhar como escravos, tá? Então, naquele período iniciou essa religião no Brasil. Vieram para o Brasil para trabalhar como escravos. E a letra C, porque as religiões de matriz africana têm sido alvo de intolerância religiosa no Brasil. Essa resposta, tá? Ela é pessoal, de acordo com o que você encontrou aí na sua pesquisa. Porque é que ainda existe intolerância com relação à religião, tá? A essa religião especificamente, porque está sendo estudada. Mas a intolerância, ela existe com relação a várias outras, né, situações, a várias outras religiões também, tá certo? Bom, nós vamos então ficando por aqui, né, na nossa aula de história. Na próxima aula, nós continuaremos com esse conteúdo a respeito das religiões, conhecendo um pouquinho mais sobre todas as religiões. E eu espero, né, de acordo com o que nós conversamos, principalmente o respeito à diversidade, né, a diferença. Então, existem várias religiões, eu tenho a minha, você tem a sua, e nós temos que aprender a respeitar, tá certo? Então, bons estudos para vocês, continuem se dedicando, estudando bastante, e até a nossa próxima aula. Tchau!